Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 4. Na semana passada nós falamos acerca da religião ou do caminho de Abel, e nós fizemos isso seguindo o direcionamento de Deus, uma vez que na maioria das vezes quando nós estudamos o capítulo 4 do livro de Gênesis, nós damos um foco principalmente no que acontece com Caim, uma vez que verdadeiramente esse capítulo 4 fala muito mais acerca de Caim. Mas nós, enquanto cristãos, enquanto conhecedores da palavra de Deus, percebemos que o personagem principal desse capítulo não é Caim, mas é Abel. Nós percebemos isso quando lemos o restante da Bíblia, chegamos ao livro de Hebreus e vemos como o sacrifício que Abel fez agradou a Deus, e ele é tido como o primeiro exemplo de fé. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, nós vemos: e pela fé Abel ofereceu um sacrifício muito mais excelente do que Caim. Então, nós falamos sobre Abel na semana passada, e hoje nós vamos falar acerca de Caim. Mas eu quero que você entenda, meus irmãos, que nós vamos aproveitar bastante o que a gente falou na semana passada. Por quê? Porque a realidade de Caim é exatamente inversa à realidade de Abel. Sabe, nós vivemos em um mundo onde as pessoas elas são contra aos absolutos, onde tudo é relativo, onde sempre tem um caminho do meio. Sabe, eu não sou um crente tão assim, mas eu também não sou um desviado, eu sou assim mais ou menos, sabe? E a gente, quando estuda a Bíblia, percebe que essa realidade é mentirosa. Ou você é um crente verdadeiro, ou você está se enganando. Porque você nunca vai conseguir enganar Deus com a sua falsa adoração. Esse é o grande exemplo de Caim. Caim, ele não saiu da igreja, por assim dizer. Ele estava lá na igreja. Ele foi adorar a Deus junto com o seu irmão Abel. Mas Deus é aquele que sonda a mente e sonda o coração. Nós vemos a mesma atitude em Ananias e Safira. Ananias e Safira não queriam sair da igreja. Eles queriam, muito pelo contrário, serem reconhecidos como homem e mulher de Deus na igreja. Mas eles não trouxeram o sacrifício com o coração puro diante de Deus. Judas passou 3 anos com Jesus, mas ele verdadeiramente não adorava a Deus. Ele estava em busca de outras coisas. Por isso, meus irmãos, nós precisamos levar a sério a nossa autoanálise, o nosso autoexame. Hoje nós vamos ceiar no final do culto, sempre ceiamos todos os domingos, e é uma passagem que estudamos aqui semanalmente, quando Paulo diz em 1 de Coríntios capítulo 11: examine-se o homem a si mesmo. Então, meus irmãos, hoje, quando nós estivermos na ministração, que você esteja se examinando. Sabe, normalmente, eu falo por mim, quando eu estava ouvindo pregações, e as pregações às vezes eram duras, eu dizia assim: fulano tinha que estar aqui. Sabe, fulano tinha que ouvir isso. Isso é para ele. Deixa ele dizer, isso não é para fulano não, isso é para você. E Deus não faz nada por acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele sabia que eu e você precisávamos ouvir essa mensagem. As outras pessoas Deus tratará no momento oportuno. Então, nós venhamos a olhar para dentro de nós à medida que o Espírito Santo de Deus nos exorte, e que verdadeiramente essa palavra mude as nossas vidas. Amém? Capítulo 4 de Gênesis, todos encontraram? Nós já lemos na semana passada, mas eu vou reler a partir do versículo 1. Acompanhe comigo aquele que puder. E coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi um lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste.
Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Só até aí, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nos trazer à tua casa para ouvir a tua palavra, Senhor. E nesse momento, não seja um homem falando com outros homens, mas que seja o teu Santo Espírito falando ao teu povo aquilo que precisa ouvir nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus irmãos, como nós falamos na semana passada, Adão e Eva, eles tiveram relacionamento, eles tiveram filhos, e no final, quando nós vemos a expressão aqui no versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos, isso não faz referência, muitas vezes a gente de maneira equivocada traduz como se isso estivesse fazendo referência à oferta de Abel, a oferta de Caim, mas na verdade o que está falando aqui é que depois de ter corrido muitos anos, Caim e Abel nasceram, então passaram-se muitos anos, agora eles eram homens crescidos e eles agora estavam adorando a Deus, e Caim agora traz do fruto da terra a sua oferta ao Senhor, enquanto que Abel trouxe do principal do seu rebanho, das primícias, a principal parte. E olha o que diz o versículo 4: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Isso acontece, meus irmãos, quando nós não tratamos Deus como Ele merece ser tratado. Na maioria das vezes, nós não nos relacionamos bem com uma palavra, é a palavra santo. A maioria de vocês já deve saber, essa palavra é a tradução de Hagios no grego e de Kadosh no hebraico. A palavra santo, ela possui alguns significados, mas o principal deles é que santo é algo totalmente diferente do que a gente está acostumado a lidar. Então, quando no capítulo 6, o profeta Isaías tem uma visão, ele tem um acesso à sala do trono de Deus, ele ouve os querubins dizendo que Deus é santo, santo, santo. Meus irmãos, o fato de Deus ser santo significa que Ele é totalmente diferente do que a gente imagina. Por isso, meus irmãos, qual foi o problema da oferta de Caim aqui? A oferta de Caim não foi uma oferta que dignificava o ser de Deus, mas uma oferta que tratava a Deus como um ser qualquer. Como, por exemplo, você vem para a igreja, você está aqui nessa manhã e talvez você esteja preocupado, sabe? Agora o Vitória subiu para a primeira divisão, será que ele vai se manter no que vem lá? O Bahia ficou, será que o Bahia sobe no que vem? Sabe, tem gente que às vezes vem para a igreja, mas a mentalidade, será que eu esqueci o fogão ligado? Amanhã eu vou fazer o quê? Feijão com arroz, eu faço macarrãozinho, o que você acha? Então as pessoas vêm para a igreja, mas só o corpo delas está aqui. A mente está completamente longe desse lugar. Muitas pessoas vêm para a igreja como um aluno, meu caso, ia para a escola para não perder por falta. Olha, professor, estou aqui, bota aí, eu estou presente, carimba aí minha presença. E por quê? Porque dentro de nós temos um sentimento maligno de religiosidade. Sabe, lá no fundo a gente sabe que existe um Deus e que a gente precisa se dar bem com Ele. Por isso que a gente vê que até hoje o número de ateus é muito pequeno. Por quê? Porque se você for ver os 7 bilhões de pessoas no mundo, a maioria esmagadora são de pessoas teístas. O que é uma pessoa teísta? É uma pessoa que acredita que Deus existe. Mas acreditar que Deus existe não é essas coisas todas, porque até os demônios acreditam. Então, meus irmãos, essa nossa religiosidade carnal faz com que a gente busque a Deus, mas a gente vai buscar a Deus tratando Deus como um qualquer, dando a Deus aquilo que para nós não vai fazer falta, aquilo que para nós não tem importância. E, meus irmãos,
A Bíblia diz que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Por isso, meus irmãos, quando nós lemos o livro do profeta Malaquias, nós entendemos bem o que aconteceu com a oferta aqui de Abel. Era o que estava acontecendo também lá em Israel. O povo estava apresentando animal coxo, animal cego no altar do Senhor. Sabe por quê? Porque eles pensavam, não vai matar? Vai pegar o cordeirinho, vai dar uma facada nele aqui. Para quê? Para poder tirar todo o sangue, porque muitas vezes aquele sangue era usado em rituais. E aí vai tirar aquele sangue, depois vai cortar o todinho, igual que você faz no açougue, tira a pele, determinada parte vai ser queimada no altar, outra parte pode ser levada para comer pelos sacerdotes, outra parte ainda pode ser comida pelas pessoas que oferecem. Já que vai matar, por que eu preciso dar um animal perfeito? Por que não pode ser um coxo? Vai matar. Então a mentalidade das pessoas é justamente essa. Por exemplo, por conta dessa mentalidade, o que é que fazem determinadas igrejas? Sabe esse envelope aqui, que muitas pessoas às vezes nem sabem para que significa? Não é para escrever uma carta para Deus não, viu? Se você quiser escrever uma carta para Deus, você dobra o seu joelho e ora, Deus ouve. Tem gente que pensa assim, pastor, aquele envelope é para quê? Para eu botar minha carta para Deus, o senhor vai botar no correio? Não, aqui esse envelope é para as pessoas darem dízimos e ofertas, se sentirem com vontade. Mas, em algumas igrejas, esse mesmo envelope, ele é branco, aqui em cima tem o nome e tem o valor do seu dízimo. Por quê? Porque o pastor vai cobrar. Olha, fulano, tudo bom? Como vai você? É porque esse mês você não deu dízimo, foi o que aconteceu. Foi mesmo? Olha, a parte de Deus tem que vir em primeiro lugar. Depois que começar a quebrar a televisão, depois que começar a quebrar DVD, você não venha para cá pedindo oração por carteira de trabalho. Você tem que fazer a sua parte. Então as pessoas começaram a agir de uma forma diabólica. Por quê? Porque também existiam pessoas que não adoravam a Deus dentro da igreja. E a maldade faz com que se crie ainda mais maldade ainda. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa, a oferta que vocês apresentam aqui não é problema meu, é problema de vocês. A oferta que é problema meu aqui é a minha oferta é problema meu. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque se você está trazendo animal coxo, se você está dando o resto da sua vida para Deus, quem está amaldiçoado é você, não sou eu. Então a ideia é essa. Caim apresentou esse tipo de oferta, uma oferta que não dignificava o ser de Deus, uma oferta que não mostrava para todos e para si mesmo que Deus está em primeiro lugar. Eu quero que você faça essa pergunta a você: qual oferta você tem apresentado a Deus? O que você traz? E deixa eu lhe dizer, longe de oferta ser simplesmente o valor material que você traz à igreja, isso é apenas uma parte pequena daquilo que você deve ofertar a Deus. Porque se você traz dinheiro para a igreja, mas a sua vida não é santa, aquele seu dinheiro não vai santificar a sua vida. Não ache que podemos comprar o dom de Deus. Teve um homem na Bíblia chamado Simão, que ele tentou comprar o dom de Deus. Nós estudamos ele ontem lá na Formosa Betel, capítulo 8. Sabe o que é que Pedro diz para ele? Maldito seja você e o seu dinheiro. É isso que Pedro diz lá em Atos capítulo 8. Por isso, meus irmãos, que a nossa oferta, o que trazemos para Deus a nível material, tem que ser uma consequência daquilo que já ofertamos a nível espiritual. Então o fato de Caim ter trazido qualquer coisa era o significado de que Deus não era importante para Caim. Então aquilo que nós oferecemos com as mãos é o que nós temos aqui dentro do coração. Se você de fato ama a Deus acima de todas as coisas, eu te garanto que você não vai ofertar qualquer coisa a Deus. Eu te garanto que a sua vida vai ser uma vida vivida para demonstrar a Deus o quanto você ama e o quanto você é grato por Ele. Por isso, meus irmãos, que nós lemos aqui, agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta, e a de Caim de sua oferta, ele não se agradou. E a gente tem, o que acontece a partir de agora é exatamente o que acontece na maioria das pessoas hoje na igreja. Quando nós somos exortados pela palavra, a gente fica chateado com o pregador. Vou dizer uma coisa, né? Eu vou para lá para negócio de ficar apanhando? Não, mas se eu quiser apanhar, eu me matriculo no UFC e vou apanhar. Eu vou para a igreja para me sentir bem. Eu vou para a igreja, sabe? Eu vou para a igreja. Tem gente que vai para meditação, tem gente que faz acupuntura. Eu vou para a igreja, eu quero me sentir bem.
Eu deixei de ir para a praia para poder vir para a igreja e eu venho para cá para poder ficar apanhando de negócio de palavra? Meus irmãos, deixa eu lhe dizer, a palavra, basicamente, ela vai nos exortar. Sabe por quê? Porque a gente é ruim. Sabe, os meus desejos, os seus desejos são todos ruins. Sabe, até quando você pensa em fazer algo bom, isso é ruim, porque normalmente você pensa fazer isso para quê? Para os outros baterem palma para você. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando você for exortado pela palavra de Deus, não se ire, mas valorize que isso significa que é porque Deus te ama. Qual é o pai que não vai corrigir o seu filho? A falta de correção é sinônimo de falta de amor. Por isso, meus irmãos, Deus ele vai corrigir Caim aqui, mas Caim se ira sobremaneira. Caim ficou muito irado, muito chateado. Tem pessoas que vivem pulando de igreja em igreja, de galho em galho. Por quê? Porque se chateou aqui, vai para outra, se chateia na outra, vai para outra, até a pessoa descobrir que o problema está nela e não na igreja. E a gente precisa se atentar para isso. Muitas vezes nós evitamos determinadas passagens das Sagradas Escrituras. Agora deixa eu lhe fazer uma pequena pergunta. Você prefere ser aquele que mata ou aquele que é morto? Sabe, nós temos vivido uma realidade aqui que muitas pessoas elas não gostam de ser roubados. Mas a minha pergunta é, você prefere ser o ladrão ou aquele que foi roubado pelo ladrão? Quando você olha para essa história, você queria ser aquele que é como Caim ou aquele que é como Abel? Se você soubesse que alguém ia lhe matar, você mataria essa pessoa antes? Então, meu irmão, se você está aqui na igreja e você não está disposto a oferecer a sua vida em sacrifício, em amor a Cristo, deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria. Você não é crente ainda. Sabe? A gente tem vivido dias assim, eu estou falando por mim. A maldade está muito perto. As pessoas fazem perversidades com a gente. E o que é que acontece? A gente quer ser tão perverso quanto essas pessoas. Mas se for assim, meu irmão, então é melhor a gente fechar a nossa Bíblia e ir embora. Não se paga o mal com o mal. Mas nós precisamos demonstrar ao mundo inteiro que nós somos pessoas diferentes. E não somente através da palavra que a gente prega, mas através da vida que a gente vive. A vida de Abel era uma vida diferente. Como nós vamos ver a seguir, você não vê nenhum tipo de reação de Abel à violência de Caim. Abel está vendo tudo isso, seu irmão está irado, está olhando assim para ele de banda, mas ele não está preocupado com isso. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Sabe, a oferta de Abel era uma oferta sincera, era uma oferta de alguém que confiava em Deus. É por isso que eu estou cansado de ouvir pessoas que chegam aqui na igreja e dizem assim, olha pastor, eu confio em Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte. Assim, então você não confia em Deus. Se você confia em Deus, você confia em Deus. Você vai fazer aquilo que Ele te mandar fazer. Aquilo que Ele não te mandar fazer, você fica aqui. Mas então como é que eu vou comer, beber e dormir? Isso não é preocupação sua, isso é preocupação de Deus. Você lembra o que está escrito lá em Mateus capítulo 6? Não se preocupe com o que vestir, não se preocupe com o que comer. Essa preocupação é dele. O que tem acontecido nos dias de hoje é que nós temos nos preocupado em fazer a parte de Deus e nós não fazemos a nossa. Qual é a nossa? Obedecer. Obedecer aquilo que Deus fala. Então, se Deus mandou eu ficar aqui, eu fico aqui. Essa semana, nós estamos estudando na quarta-feira pela manhã toda a Bíblia. Iniciamos há 2 semanas atrás uma série de pregações chamada Aprendendo a Bíblia, onde cada dia a gente fala a respeito de um livro da Bíblia. Nós já falamos de Gênesis e essa semana nós falamos de Êxodos, trazendo os principais pontos de cada livro para dar uma visão panorâmica para os irmãos. E lá no livro de Êxodos nós vemos isso, como Deus sustentou o seu povo no deserto. Não tinha comida no deserto, Deus mandou maná. Não tinha água no deserto, Deus fez com que saísse água da rocha. Mas sabe qual foi a ordem que Deus deu? Olha, você está vendo essa nuvem aqui, que os hebreus começaram a chamar aquela nuvem de Shekinah, simbolizava a presença de Deus. Aquela nuvem era assim, ela ficava em cima da tenda da congregação, do tabernáculo.
E se aquela nuvem ficasse lá, o povo ficava lá, não saía de lá para nada. Quando a nuvem se levantava e seguia, o povo seguia a nuvem. Ela parou ali, a gente para ali também. É assim que o crente vive a sua vida, guiado pelo Espírito Santo de Deus, e não guiado pelos seus sonhos e pelos seus desejos. Deixa eu lhe dizer, Deus não tem responsabilidade com os seus sonhos. A maioria dos seus sonhos vai lhe levar para o inferno. Recentemente eu assisti um filme chamado Everest, onde um monte de gente, o sonho dessas pessoas era subir uma montanha. Morreu a maioria congelado. E onde é que você acha que uma pessoa dessa vai? Já pensou, a pessoa que chega diante de Deus e diz assim: qual foi o seu grande feito lá na terra? Eu subi a montanha. Então quer dizer que ô Senhor, eu peguei a maior onda do mundo. Ó Senhor, eu não quero me gabar, mas eu pulei de paraquedas 10.000 saltos. É isso que é a sua obra para Deus? É assim que você tem ofertado a sua vida a Deus? Realizando os seus sonhos em cima de sonhos? E o pior, dentro da igreja as pessoas estão fazendo o seguinte: ainda tem exigido de Deus realizar os seus sonhos. Ô Senhor, eu sempre quis casar, lua de mel em Paris. E aí, Senhor, como é que vai ser? Vergonha na cara, rapaz. O que é que Deus tem a ver com lua de mel em Paris? Sua lua de mel devia ser na Síria, pregando o evangelho lá para os talibãs. Foi assim que aquele pastor Eric Liddell fez com a sua vida. Ele se casa, e você sabe para onde é que ele vai com a esposa dele? Para a China, que era um dos lugares mais longe lá da Inglaterra, que inclusive poucos anos depois ia entrar em guerra lá com o Japão. Sabe, é assim que o cristão tem que viver a sua vida, não preocupado em salvá-la, mas preocupado em vivê-la para a glória de Deus. Meus irmãos, a religião de Caim, na maioria das vezes, é a religião minha e sua, é o que a gente tem oferecido para Deus. Por isso, meus irmãos, que a gente tome cuidado com isso, porque Deus não se agrada daquelas pessoas que agem assim. E deixa eu lhe dizer, longe de mim querer julgar cada um de vocês aqui essa noite, mas eu estou julgando a mim mesmo à luz da palavra. E eu ainda falto muito para agradar a Deus. Deus tem me exortado todos os dias, todos os momentos, e graças a Deus por isso. Graças a Deus que o Senhor não desistiu de mim, tem me exortado diariamente, a ponto de muitas vezes eu chego, dobro o joelho para orar e digo: eu não sou crente não. Eu não sou crente. Senhor, me transforma num crente de verdade. Porque se o meu grande problema é suportar um irmão que de repente está falando mal de mim, meu Deus do céu, como é que eu vou suportar uma pessoa que quer me matar? Se andando com os seres humanos eu estou me cansando, como é que eu vou correr com os cavalos, como está escrito em Jeremias capítulo 12? Por isso, meus irmãos, deixa eu lhe dizer, você foi chamado para viver uma vida diferente do que as pessoas lá fora estão vivendo. Nós fomos chamados para viver a vida para a glória de Deus. Eu não sei se você já entendeu da responsabilidade de ser cristão. Significa que nós somos a luz do mundo. Mas à medida que o Senhor nos concede responsabilidades, Ele vai nos cobrar também pelas responsabilidades que Ele tem nos concedido. Por isso que Caim está sendo cobrado aqui, porque ele deveria sim oferecer um sacrifício à semelhança do seu irmão. Sabe por que a gente fica tão irado com pessoas que estão procurando obedecer? Porque elas evidenciam nossos erros. Não são poucas as pessoas que muitas vezes dizem que nós somos fanáticos, fundamentalistas e falam as mais diversas abominações a nosso respeito. Por quê? Porque o fato da gente pregar essas coisas que está pregando aqui essa manhã vai ofender muita gente que não quer viver desse jeito. Muita gente que acha que legal é tirar foto lá no Barradão, meu time na primeira divisão, que não está na igreja hoje porque ontem ficou lá comemorando. E essas pessoas dizem que são crentes. Acreditem, eu acredito. Olha a minha Bíblia aqui. Sabe para onde é que vai você e sua Bíblia desse jeito? Para o inferno. Ô pastor, isso não é muito duro, não, isso é bíblico. Sabe, ontem eu vi uma pregação do pastor Paulo Júnior que me tocou bastante, a respeito de uma coisa que eu já sabia, mas que muitas vezes pela nossa emoção a gente se esquece. Meus irmãos, o inferno é algo real. Se você não se arrepender, se você não tiver a sua vida transformada, não crie uma falsa expectativa que você vai para o céu, porque você não vai. Todo aquele que Deus salva, Ele santifica. Todo aquele que é salvo tem a sua vida transformada.
Tem muitas pessoas que dizem, não, eu me sinto salvo. Você se sente? Vai ter um grupo de pessoas que se sentiam salvas. Eles estão lá em Mateus capítulo 7. Senhor, em teu nome fiz milagres, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei muitos demônios. Sabe o que, é que o Senhor vai dizer para ele? Aparta-te de mim, não os conheço. Sabe, se você ainda nem fez milagre, ainda nem expulsou demônio, e já está se sentindo salvo mesmo todo em pecado, imagina, tem gente que estava melhor do que você, e naquele dia não vai entrar no céu. Por isso, meus irmãos, que aquilo que fazemos aqui na igreja é algo muito sério. Sabe, aqui na Bahia, na Chapada Diamantina, os bombeiros estão tentando apagar um incêndio há algumas semanas. Nós vimos a tragédia que aconteceu em Minas Gerais, e como pessoas também tentaram resgatar pessoas lá, tentar salvar algumas pessoas daquele problema, mas deixa eu lhe dizer, a responsabilidade de nós na igreja é muito maior. Um bombeiro pode salvar você de um incêndio temporário, mas o cristão é aquele que está tentando salvar as pessoas do fogo do inferno eterno. Essa é a nossa responsabilidade. Uma pessoa pode passar a eternidade inteira no inferno, porque você não pregou a verdade para ela. E talvez você me diga, mas pastor, não é você mesmo que fala da predestinação? Meu filho, eu falo porque ela é bíblica, mas nunca se esqueça que a soberania de Deus anda lado a lado com a responsabilidade do homem. O que está escrito no livro de Ezequiel é o seguinte: se eu lhe mandei você falar para um pecador para ele se arrepender e você não falar, e aquele pecador morrer, o sangue dele eu vou cobrar das suas mãos. Nós temos a responsabilidade de pregar a verdade, porque somente através dessa verdade as pessoas podem ser salvas. Mas sabe o que acontece? É que a maioria das pessoas não somente não vão crer na verdade, como vão odiar você por pregar a verdade. E o que é que vai acontecer? Você, à medida que o tempo passa, vai se desestimular a pregar a verdade. Aqui nada, ninguém ouve, ainda o pessoal fica dizendo coisa para mim que nada. Eu acho que eu vou dar uma aliviada, porque aí pelo menos o negócio fica melhor. Fica não, meu filho. É porque você não entende o valor de uma alma. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Sabe, esse é o nosso papel aqui na igreja. Viver a verdadeira fé, para que de alguma forma Deus mesmo use isso para influenciar outras pessoas. O que eu tenho visto todos os dias, e deixa eu lhe dizer, eu tenho visto aqui na igreja, para minha tristeza, são pessoas diariamente tentando salvar a sua vida, tentando procurar meios racionais de salvar a sua vida. E deixa eu lhe dizer, toda vez que a gente faz isso, a gente se afasta da cruz. Eu quero que você entenda, você precisa carregar a sua cruz. A sua cruz não é um sinônimo de maldição, mas a cruz é um sinal de salvação. A cruz é a certeza de que você está andando no caminho certo. A cruz funciona como sua bússola. A pessoa, quando está perdida, ela olha para a bússola, e a bússola dá a direção correta que aquela pessoa tem que seguir. O cristão, quando ele se sente perdido, ele olha para a sua cruz, e a sua cruz aponta a direção correta que ele tem que continuar andando. Por isso, meus irmãos, Abel e Caim são esses exemplos de hoje em dia. Quão poucos Abéus nós encontramos, e quantos Caíns estão enchendo as igrejas hoje. Ele continua: então lhe disse, Senhor, por que andas irado, e por que descaiu o seu semblante? Perceba a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, meu irmão. Deus vai lá atrás de Caim. Independente do seu país, independente da sua comunidade, mas vamos viver em paz. E nesse momento, se isso produzisse paz, a gente até andava, né, com essas pessoas. Mas a gente sabe que a paz não vem dessas manifestações. Vamos lá. Então, como eu estava falando aqui, Deus ainda procura Caim. Sabe, meus irmãos, o que é que está acontecendo aqui na manhã de hoje? Deus está procurando você. Como é que Ele procura você e a mim? Através da sua palavra. Caim estava todo errado, ainda estava chateado com Deus, ó, de cara fechada. E Deus diz: ó, meu filho, está chateado por quê? Sabe, às vezes eu lembro de minhas filhas, porque é assim. A gente não deixa ela fazer alguma coisa que vai fazer mal para ela. Por exemplo, quer comer McDonald's de manhã, de tarde, de noite. Mesmo que tivesse dinheiro, que não tem, né? Não podia. Ah, meu pai, nunca me dá nada.
Fica danado o quê, minha filha? Pô, minha filha, venha pra cá, a sua mãe vai lhe dar uma coisa tão gostosa, uma maçã, uma uva, uma cenoura, né? A minha bichinha, meu filho, é só fruta, né? Graças a Deus. E a ideia é essa. Quando o Senhor nos chama à correção, a gente acha ruim. O que é que o Senhor faz? Abandona a gente? Não, ainda vai mais atrás ainda. Por isso que eu vejo determinadas pessoas na igreja, eu fico com misericórdia dessas pessoas que não têm misericórdia de ninguém. Ah não, comigo é assim, dou uma chance, mas se pisar, aí o negócio fica complicado, viu pastor? Eu não sou Jesus. Então se a pessoa fizer algo errado comigo, aí vai ser diferente o negócio. Vai ser como? Me diga aí. Aí vai você e a pessoa para o inferno? Porque bem-aventurados misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Então, meus irmãos, a gente olha para aqui e a gente vê isso. O Senhor vai atrás de Caim e diz: olha, meu filho, por que o seu semblante caiu desse jeito? Se você proceder bem, você não será aceito. Se você fizer o que é certo, Deus não vai se agradar de você. Só que a grande questão é que a gente não quer fazer o que é certo. A gente quer fazer o que é errado e ainda quer que Deus ache a gente boa. Ah, Deus, eu não queria falar mal de não sei quem, mas não sei quem nem veio para a igreja hoje, o Senhor fica falando para mim. Meu filho, não nivele por baixo, não. A gente tem essa ideia de medir a nossa justiça pela injustiça dos outros. Eu digo assim, olha, eu sei que eu não sou assim igual o pastor Ricardo, sou desse jeito, mas eu também não sou igual o pastor Nizam, eu sou do meio, sabe? A gente mede a nossa injustiça pela injustiça, olha, também no roubo, no minto, sabe? Meu Deus do céu. Sabe o que tem acontecido? É que a nossa obrigação, a gente quer que os outros nos aplaudam por fazer o que é a nossa obrigação. É como as crianças, no final do ano dizem assim: olha, meu pai, tirei um monte de nota 10, o que é que você vai me dar? Nada, não era sua obrigação tirar nota boa. Por que você acha que você está na escola? Para tirar nota baixa? Então, nós muitas vezes temos a ideia de que porque a gente fez o que a gente devia fazer, a gente merecia aplauso. Sabe o que a Bíblia ensina? Você fez o que você tinha que fazer, bata no seu peito e diga: sou um servo inútil, só fiz aquilo que fui mandado fazer. É assim que esse sentimento não significa que Deus está ali tratando como inútil, não é isso. Mas você tem que dizer para você mesmo: essa é a minha obrigação. É a minha obrigação amar a Deus. É a minha obrigação colocar Deus em primeiro lugar. É a minha obrigação ser luz nesse mundo. E quando eu faço essas coisas, eu estou cumprindo a minha obrigação. Por que eu estou falando disso? Porque por conta disso tem surgido essa teologia nojenta, que é essa teologia da barganha com Deus. Ó Deus, estou fazendo minha parte. E agora, o que o Senhor vai fazer para mim? Olha, eu estou dando meu dízimo, e aí, como é que vai ser essa abundância lá na minha conta corrente? Senhor, eu estou indo para a igreja todo domingo, estou com uma dor aqui na perna, o Senhor não vai curar, Senhor? Deus não tem obrigação com você. Você que tem obrigação com Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Por isso que ele diz: olha, faça o que é certo e você será aceito. Não é faça o que é certo e você vai ser abençoado e tudo na sua vida vai, sabe, vai ser uma proteção celestial e tudo que você tocar vai virar ouro. Não, faça o que é certo e você será aceito. Ah, então desse jeito eu não quero brincar, não. Quer dizer que eu vou fazer um trabalho danado para ser crente e no final ainda não vou ganhar nada. Você diz: meu filho, ser aceito por Deus significa ter a salvação. Mas só a salvação? Mas pastor, salvação não enche bucho de ninguém. Entende esse negócio de salvação importante, céus, anjinho lá tocando blém blém. Legal isso. Mas e aqui? Quando o negócio pegar aqui na terra, como é que vai ser? Seja fiel até a morte. Porque se você não for fiel, não se engane. Somente aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. Sabe, quando você está com intenções ruins, significa que o pecado está batendo na porta. É isso que Tiago ensina. O pecado, ele vem na minha, na sua vida, como fases, etapas.
Então primeiro você tem aquela ambição, depois você arquiteta fazer aquilo que você sabe que é contra a vontade de Deus, até que você vai e pratica aquele ato, e aquele mesmo ato vai ser responsável pela sua morte. É o que Tiago vai dizer lá, que o pecado uma vez consumado leva à morte. Mas o pecado ele não vem de vez. O pecado, o ato de pecar, fisicamente falando, ele começa na nossa mente. É por isso que Jesus, ele diz a respeito do adultério, que adulterar não é simplesmente manter uma relação ilícita, mas é o fato de você já desejar manter essa relação, você já está pecando. Ô Senhor, é mesmo? Pois é, o negócio é assim. A mesma coisa são as nossas ambições. O Senhor Jesus disse, você está desejando mal para alguém, você é um assassino. Mas Senhor, eu não dei nenhum beliscão na pessoa, o Senhor está dizendo que eu matei ela. Pois é, matou ela aqui. Quantos de nós somos assassinos aqui essa manhã? Sabe, tem gente aqui que já matou mais de 1000. Fez uma contagem por baixo e diz, rapaz, só o Congresso Nacional são 500 e tanto deputados, tudo morto. Uma vez eu encontrei uma pessoa que disse, se eu pudesse botava uma bomba lá. Meu Deus do céu. Sabe? Nós somos cristãos. Nós não podemos desejar mal a ninguém. Uma vez eu fiquei pensando acerca de um fato. Senhor, eu quero muito que uma pessoa se converta. Eu posso orar para o Senhor fazer com que essa pessoa pegue uma doença mortal? Como assim? Vai orar para que Deus dê uma enfermidade mortal a uma pessoa? Que oração é essa? Isso é oração ou maldição? Não, Senhor, mas eu estou orando isso que é para ele se converter. Mas e desde quando o sofrimento converte alguém? Se você for em uma ala terminal de pacientes com doenças graves, você vai ver que grande parte dessas pessoas não são convertidas. Se você for na penitenciária, você vai ver que grande parte dessas pessoas não são convertidas. Se você for para a Síria, aquele país que está sendo destruído pela guerra civil, uma série de pessoas sendo mortas, aquelas pessoas não são convertidas. O que converte um pecador é a regeneração, que é feita pelo Espírito Santo de Deus. Sim, Deus usa o sofrimento, na maioria das vezes, nesse processo de conversão. Mas o sofrimento por si só não converte ninguém. Muitas vezes só endurece ainda mais a pessoa. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas assim como Deus está se relacionando com Caim. E ele diz aqui, olha, o pecado está na sua porta. Eu posso dizer a mesma coisa para você essa manhã. O pecado está na sua porta. Ele está diariamente lhe sondando. O pecado é como essa armadilha que Satanás coloca para que a gente tropece e nos afaste de Deus. Há uma passagem no livro de Números, se eu não me engano, que fala sobre Balaão. Balaão era um falso profeta que foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão tentou de todas as formas amaldiçoar o povo de Israel, mas ele só abençoava, porque ele mesmo disse para Balaque, não tem como amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Mas você acha que Balaão parou? Não, Balaão chamou Balaque numa conversa de ouvido, ele disse, eu vou fazer valer todo o pagamento que você vai me dar. Vou lhe ensinar uma dica, sabe, dica é coisa do cão, não é coisa de pastor. Tem uns pastores aí que gostam de dar dicas e segredos. A gente não dá dica e segredo, a gente prega a palavra. Quem faz isso é o diabo. O diabo, usando a boca de Balaão, chegou no ouvido de Balaque e disse, pega as 200 mulheres mais bonitas. Sabe o pessoal que está esperando a varoa? Cuidado, viu, para não ser filisteia. Pega as 200 mulheres mais bonitas e bota para se prostituir com os homens de Israel, e depois faz com que essas mulheres seduzam esses homens a acenderem incenso aos nossos deuses. Aparentemente não tem nada demais, acender um incensinho, bobagem. Deus não vai nem ver, a gente vai fazer aqui, ó, escondidinho. Deus viu e matou milhares do seu povo, porque Deus é assim. O conselho que eu dou para você, meus irmãos, é o mesmo conselho que eu dou para mim diariamente. Não brinque com Deus. Não tem como a gente brincar com Deus que é todo poderoso. Por isso, meus irmãos,
Deus está sendo longânimo aqui com Caim. O teu desejo será contra ti. O que ele está dizendo aqui? O teu desejo será contra ti. A mesma coisa que o apóstolo Paulo vai falar milhares de anos depois no livro de Gálatas. Sabe o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5? Jamais satisfaça as concupiscências da carne. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. O seu desejo será contra ti. Jamais satisfaça a sua... Sabe quando a sua carne estiver gritando assim, picanha, 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 você diz assim, ó, salada, 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 né? Quando a sua carne estiver, sabe, gritando para você assim, vá dormir, vá dormir, vá dormir, é hora de acordar, acordar, acordar. Quando a sua carne estiver dizendo assim, olha, acorde, acorde, agora é hora de dormir, dormir, dormir. Porque eu tenho que fazer tudo o contrário, a minha carne tem. Sua carne não presta para nada. Isso quem está dizendo não sou eu, meu irmão. É a Bíblia. Basta você ler Gálatas 5. Paulo vai dizer que o espírito e a carne, eles estão lutando. Olha, um dos grandes referenciais na minha vida para que eu saiba que algo não vem de Deus é quando a minha carne está se agradando. Olha, vai apontar, rapaz, eu estou gostando. Se eu estou gostando, já vi que isso é cilada. Ô pastor, quer dizer que a gente não pode ser feliz? A gente não pode ser feliz porque a gente já é feliz. Se você tem Cristo, você é a pessoa mais feliz do universo, mesmo que você não saiba disso ainda. Feliz a nação cujo Deus de Israel é o Senhor, como está escrito no Salmo. Mas a grande questão é que a gente não sabe o que é a verdadeira felicidade. E o Espírito Santo então vai nos ensinar isso diariamente, pela graça de Deus. Mas tome muito cuidado com os seus desejos. Tome muito cuidado, porque eles estão nesse exato momento conspirando contra você. Por exemplo, tem gente que eu estou pregando aqui e algumas pessoas inclusive falam que o meu tom de voz é muito alto. E ainda assim algumas pessoas dão um cochilinho assim, dão uma babadinha, né? E aí a gente fica pensando assim o seguinte, meu Deus, então se por acaso até o demônio do cafuné encostou em você, tá, rapaz, que brisa, lute, isso não é de Deus. Às vezes a pessoa está dizendo assim, olha, eu acho que eu não vou tomar mais remédio para dormir, vou só pedir para o pastor ficar pregando para mim. Ou então vou baixar uma pregação dessa no YouTube e vou botar lá, e durmo tranquilo. Não, meus irmãos, lute contra isso. Tem gente que diz, olha pastor, toda vez que eu vou ler a Bíblia é uma batalha. Gente, e você esperava que fosse o quê? É como uma pessoa, por exemplo, pegou um avião, foi lá para a Síria e aí volta. Rapaz, mó guerra lá. Oxe, você foi fazer o que lá? Você não sabia que a Síria está em guerra? Tem um monte de crente desinformado. Olha, eu não entendo nada, porque quando eu dobro o joelho é uma luta tão grande. Assim, você não entendeu. Meu irmão, você foi chamado para lutar. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nesse exato momento eles estão agindo. Talvez você não veja, talvez você nem creia. Recentemente eu soube, infelizmente, de um padre, mas também a gente não pode esperar muita coisa de um padre, porque se ele se convertesse, ele deixava de ser padre. Mas um padre que disse que ele acreditava em Deus, mas não acreditava no diabo. É um padre até aqui do interior baiano aí, que deu uma entrevista no jornal local. Não, eu acredito em Deus, mas assim, diabo não existe. Assim, diabo não existe. Eu não acredito na Bíblia, porque foi o próprio Senhor Jesus que falou tanto a respeito disso. Por isso, meus irmãos, tomemos cuidado, porque o inimigo ele vai usar a nossa carnalidade contra nós mesmos. Sabe? Ele sabe o seu ponto fraco. Meus irmãos, existe um livro que muitos crentes têm estudado ele dentro da igreja. Imagine, o pessoal não estuda a Bíblia, mas vai estudar livro de ímpio. Uma vez eu vi de uma igreja, que até aqui que a gente conhece, que o pessoal estava estudando a arte da guerra de Sun Tzu. Meu Deus, será que está faltando livro na Bíblia para ser estudado? Será que aquela pessoa que já compreendeu tudo da Bíblia para poder estudar a arte da guerra de Sun Tzu? Mas uma das coisas que a gente sabe é que Sun Tzu, que não tinha Deus, ele era de quem? Do cão, porque ninguém que tem Deus é do cão. E ninguém que não tem Deus não é do cão. Ele escreve aquele livro e ele diz, sabe, ele sabia que se eu quero destruir alguém, eu tenho que saber os pontos fracos dele. E você acha que quem foi que ensinou isso para ele? O diabo. O diabo sabe os seus pontos fracos. Ele sabe os meus.
Cada um de nós tem pontos fracos. Tem, por exemplo, tem gente que não aguenta um elogio, que se ensoberbece facilmente. Tem gente que não aguenta ver uma mulher. Tem gente que não aguenta ver uma nota, não precisa nem ser de 50, se for de 5 reais já está se desviando. Olha, vi uma nota de 5 reais ali do outro lado. Ó, pastor, deixa eu descer aqui que eu vou ali, ó. Ela tá voando. Ele viu, olha, eu já vi gente que ele parece que tem radar. Olha, tem algum dinheiro por aqui, alguém deixou cair. Olha, e essa é de 50, viu? Sabe? Quem é que dá esse tipo de qualidade para você? É o diabo, meu filho. Não, é um dom que Deus me deu. Vê onde é que tem dinheiro caído aí, né? Não, isso não é um dom de Deus. Por isso, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Os nossos desejos nesse exato momento estão conspirando contra a gente. Tem pessoas aqui que tudo que deseja é que a pregação acabe logo, né? Daqui a pouco ela termina. Mas é isso, meus irmãos, entenda. O que eu estou me esforçando para fazer aqui é para você não se acomodar com a sua carne. Eu tenho visto todos os dias cristãos que têm tentado amenizar o seu sofrimento, têm tentado batalhar na sua própria força para ter uma vida mais fácil. Deixa eu lhe dizer uma coisa que talvez possa jogar água fria em você. A sua vida não vai ficar mais fácil se você é cristão. Se você é cristão, a sua vida vai ter uma série de dificuldades, mas Deus vai te dar graça para vencer essas dificuldades. Nós não temos que buscar fugir das dificuldades, mas a gente tem que buscar viver cheio do Espírito Santo, para que a graça de Deus nos dê força para resistir às astutas ciladas do diabo, para que a graça de Deus nos dê força para que a gente domine a nossa própria carne. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 9: e eu esmurro o meu próprio corpo para que naquilo que eu pregue, eu mesmo não seja reprovado. Mas a gente não faz isso, gente. A gente tem tratado o nosso corpo tão bem. A gente tem feito de tudo para agradar a nós mesmos. Eu já ouvi de pessoas que se dizem crente, não é porque você sabe, né? Eu mereço. Você quer que eu te diga o que você merece? É melhor não, né? Então a ideia é essa. Tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que você está desejando agora, porque isso é o pecado que está batendo na sua porta. Cumpre a você dominá-lo. Você tem a responsabilidade de dominar a sua carne. Muitas pessoas têm andado em direções perigosas. Tão perigoso quanto não acreditar na soberania de Deus é atribuir tudo à soberania de Deus e nada à responsabilidade do homem. Muitas pessoas vêm à igreja e, em virtude das nossas pregações serem bíblicas, as pessoas têm uma ideia equivocada. Não, porque o pastor está dizendo que é Deus que regenera, o pastor está dizendo que é assim, que é assado. Irmão, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, mas a mesma Bíblia que diz acerca da regeneração também diz que você e eu precisamos dominar a nossa carne. A mesma Bíblia que fala a respeito da soberania de Deus diz: cada um colherá aquilo que plantou. E nessa passagem específica em Gálatas, o apóstolo Paulo diz: não se engane um homem, com Deus não se brinca. E essa é a brincadeira, meu irmão, que muitas pessoas têm feito. Não, já que Deus está dizendo que é Ele que faz tudo na Bíblia, então eu estou aqui. Se Ele quiser me converter, me converte, senão eu vou ficar pecando. Não faça isso. O mínimo que pode acontecer com você, o mínimo, é a mesma coisa que aconteceu com Sansão. Sansão, ele ouvia a palavra de Deus, ele foi exortado muitas vezes pelos seus pais a respeito da sua responsabilidade. Deus não havia dado aquela força e aquela sabedoria a Sansão para ele sair namorando todas as filisteias que ele quisesse, ou para ele fazer o que ele queria e bem entendia. Deus deu aquela força para Sansão, para que Sansão fosse um juiz do seu povo. Mas Sansão brincou com Deus. Nós vemos isso na atitude dele. Seria um tipo de responsabilidade com Dalila. Dalila diz: de onde é que vem sua força, Sansão? E ele vai brincando com ela até que chega um ponto que a força é tirada dele e ele nem percebe. Quando os filisteus chegam para prender, que ele pensa que poderia se livrar facilmente, olha ele preso.
foi que os filisteus fizeram com ele? Cegaram ele, queimaram os olhos dele e depois colocaram Sansão para ser um mero escravo. Sansão não era um escravo qualquer, Sansão virou um bobo da corte. Aquele que foi chamado para glorificar a Deus estava sendo pisoteado pelos homens. Por quê? Porque brincou com Deus. Deus fez isso para que Sansão aprendesse. Ele aprendeu. E no final da sua vida ele dá testemunho e diz: Senhor, me dá minha força só mais uma vez, para que eu possa viver a minha vida de uma forma que te glorifique. E Sansão entrega a sua própria vida para fazer aquilo que ele veio fazer, que era trazer juízo aos inimigos de Deus. Por isso que a gente tome cuidado com as brincadeiras. Quando eu falo brincadeiras, não é que a gente não se alegre, mas quando eu falo brincadeiras, é brincadeiras com o pecado. Não brinque com o pecado. Sabe o que a gente tem que fazer com o pecado? O que uma criança pequenininha me ensinou esses dias. Tem uma criança pequena, eu não sei se foi nos Estados Unidos, que uma cobra entrou na casa dela. Ela pegou a cobra, deu-lhe uma mordida, matou a cobra e foi mostrar para a mãe. Olha, mãe. Aí os pais, preocupados, desesperados, pegam a criança, levam para o hospital para ver se tinha veneno, se a cobra picou aquela criança. E aí quando chega lá e faz os exames, não, a criança estava saudável. Quem se deu mal foi a cobra. É assim que você tem que fazer. A cobra chegou, meu filho, dá-lhe uma dentada. Acima de mim não, Satanás, para outro. Não é assim que a gente tem que agir. Todas as vezes que a sua carne começar a aflorar determinados desejos, lute contra isso. Não aceite. Sabe, tem pessoas que dizem assim: ai, eu acho que fulano devia me tratar melhor. Não, meu filho, não acho não. Não ache isso não. Pense no seu pecado. Sabe, o pecado de fulano é problema de fulano. A gente vai dar um bom exemplo e a gente vai exortar fulano na medida do possível, mas o pecado dele é problema dele. O nosso pecado é que é a nossa responsabilidade. Por isso que se uma pessoa me faz mal, eu tenho que me preocupar, antes mesmo de exortar a pessoa, eu tenho que me preocupar em limpar o meu coração. Como é que eu posso exortar uma pessoa que eu estou cheio de raiva dela? Eu não posso. Então, aqui nós vemos isso, e eu estou até demorando um pouco, porque eu acho que isso é um ponto fundamental, que eu tenho visto todos os dias, não somente aqui, mas a maioria das igrejas, são pessoas que vêm para a igreja buscar satisfação dos seus desejos, enquanto eles deveriam estar aqui buscando força para vencer os seus desejos, e não querendo usar a Deus como instrumento, como uma escada para lhe levar à sua felicidade. Deixa eu lhe dizer, se você é cristão, a sua felicidade já lhe alcançou. Não é você que tem que alcançar ela. Amém? Meus irmãos, segundo ponto, né? Eu creio que a gente ainda está assim, falta umas 2 horas, a gente consegue concluir tranquilo. Qual é esse ponto aqui? O ponto que eu quero te dizer é que muitas pessoas vêm para as igrejas bíblicas e saem das igrejas bíblicas porque elas se encontram com pessoas imperfeitas. E deixa eu lhe dizer, a igreja bíblica é formada de pessoas imperfeitas. O maior avivamento que já existiu, por assim dizer, na história da igreja foi nos primeiros anos, quando aqueles homens foram cheios do Espírito Santo em Pentecoste. Os apóstolos estavam cheios de poder. Mas mesmo naquele tempo, nós vimos o que foi que aconteceu. O povo da igreja começou a brigar por causa de comida. Os gregos estavam brigando com os judeus por causa de comida. Então surge a função dos diáconos, aqueles que iriam servir as mesas, para que ninguém brigasse na hora da divisão. Mas isso era para acontecer em uma igreja espiritual? Provavelmente não era para acontecer. Mas isso não significava que essas pessoas não tinham o Espírito Santo. Significava apenas que essas pessoas eram imaturas e que elas precisavam ser ensinadas para que elas crescessem e dessem fruto na época certa. É isso que está escrito no Salmo de número 1. O justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação certa. Por isso, nós olhamos para aqui e nós vemos que o primeiro homicídio da história foi aonde? Na igreja. Ô pastor, aqui não está falando de igreja, mas onde é que você adora a Deus? O primeiro homicídio é justamente no final de um culto. O irmão ficou com inveja do outro e aí não aguentou, deu-lhe uma pedrada na cabeça.
E disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel e seu irmão e o matou. Bem direto, né? Duas coisas que eu quero dizer sobre esse versículo. Número 1, não faça tudo aquilo que as pessoas te pedirem. O seu compromisso não é com as pessoas, o seu compromisso é com Deus. Algumas pessoas ficam chateadas comigo: pastor, vamos ali? Não, vou orar. Ô pastor, vamos ali comigo? Quer dizer, por que tu não pode ir ali? Porque eu não orei ainda. Eu não sei o que é que tem ali. Não, pastor, ali é ali, ó, ali, ó. Ali para você, para mim não. Ali tá cheio de demônio. Tá cheio de areia movediça. Ali tá cheio de bomba. É um campo minado. Então eu tenho que ter muito cuidado onde é que é o ali. Pode ser ali para você, para mim não, meu irmão. Quando as pessoas tentarem te influenciar a fazer algo, por mais aparentemente santo que seja, tome muito cuidado. Né? Caim está chateado, olha para Abel: e aí, Abel, vamos dar um rolé? Abel está pensando: vou dar um passeiozinho com meu irmão, porque, né? Vamos ver se ele se desestressa. Não. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado quando você simplesmente agir pela emoção, porque o seu coração é enganoso. Você não pode salvar as pessoas pela emoção. As pessoas só podem ser salvas pela regeneração. Por isso, meus irmãos, nós precisamos orar acerca de tudo que a gente for fazer. Absolutamente tudo. Se existem pessoas que estão aqui e não oram, é uma responsabilidade delas. Mas nós vamos orar. Nós vamos pedir sempre direcionamento a Deus para aquilo que a gente deve fazer. E nós vamos ter cuidado, muito cuidado, pois foi o próprio Senhor Jesus que nos alertou: vigiai e orai sem cessar, para não cairmos em tentação. Por isso que nós precisamos vigiar, precisamos ir para os lugares por fé, e não porque a gente acha ou porque alguém nos influenciou até para isso. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado, está escrito em Romanos capítulo 14. Por isso, meus irmãos, nós vemos aqui: ele foi com Abel e seu irmão matou. Eu não estou dizendo isso que se Abel fosse mais espiritual, isso poderia ser evitado. Não, porque isso faz parte do plano de Deus. A mesma coisa eu quero dizer acerca da vida de Paulo. Quando as pessoas advertiram a Paulo de que ele seria preso em Jerusalém, que ele sofreria muito, Paulo diz o que para essas pessoas? Não, eu já sabia disso, é isso que Deus quer para a minha vida. Então muitas vezes nós vamos para lugares aonde vamos sofrer determinadas coisas, mas nós não vamos atribuir isso a uma falta de vigilância, ou uma negligência na oração, mas nós atribuímos isso à vontade de Deus. O fato de eu amar a Deus, e Deus vai muitas vezes fazer com que eu passe por determinadas situações para a sua glória, como foi o caso da prisão de Paulo. Os açoites dele, todos foram para a glória de Deus. Mas o que eu estou dizendo é: ore, vigie, não faça aquilo que as pessoas querem que você faça, ainda mais ímpios. Tem pessoas que são ímpias na igreja, são ímpias, vêm para a igreja 1 ou 2 vezes e fazem determinados pedidos, e todo mundo quer que você: vá lá, vai ser tão bom. Vai ser quem? Não, meu irmão, vamos orar. Quantas vezes as pessoas já vieram até aqui a igreja cheia de propostas mirabolantes, de se unir com determinadas coisas, fazer determinadas coisas, participações nisso e aquilo. Quando a gente vai orar, Deus diz: não, isso não, meu filho, você não é desse tipo. Então tenha responsabilidade com o dom de Deus na sua vida. Não faça como foi o caso de Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Valorize aquilo que Deus tem te dado. Essa comunhão que eu e você temos com Deus não se troca por nada no universo. Por isso, meus irmãos, tomemos cuidado. Versículo 9: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso eu sou o tutor do meu irmão? Bem educado, né? Sabe, uma pessoa que é mal educada com Deus, por que você acha que ele vai ser bem educado com você? Uma pessoa que não ama a Deus, que tipo de pretensão é que você tem de ser amado por essa pessoa? Uma pessoa que não ama a Deus, deixa eu me dizer, não sabe nem o significado de amor. Talvez possa saber o significado de paixão, sentimento altamente destrutivo, mas amor não. Amor é um sentimento que só quem sabe o que significa é Deus.
e que pela sua misericórdia Ele nos deixa saber um pouco o que significa isso, um pouco. Nós devemos perseverar em conhecer o amor de Deus que excede todo o conhecimento. Por isso, meus irmãos, tome muito cuidado em relação a isso, que não seja você que trate Deus desse jeito. Por que Caim está tratando Deus desse jeito? Essa é a base da religião de Caim, a ingratidão. Porque ele é ingrato. Tem muitas pessoas que são ingratas na igreja. Por quê? Porque elas acham que Deus devia dar mais para ela. Nossa, eu não acho isso justo. Porque eu tenho um pessoal que eu conheço, um vizinho meu, que é ímpio, que está cheio lá de um monte de estátua, de negócio dessas religiões do diabo aí, e trocou o carro agora. E eu nem carro tenho, todo dia eu tenho que pegar o meu motorista lá, e às vezes ele nem para, sabe? Então as pessoas às vezes dizem assim: poxa, cheguei lá, domingo de manhã eu estou saindo para a igreja, eles estão indo para a praia com a maior cara de felicidade. Domingo, quando eu volto da igreja, eles estão voltando da praia, cheia de bebida na mão, dando risada, e eu aqui, sabe, na maior luta, rapaz. Como é que é isso? Isso é vida de... Olha, senhor, deixa eu dizer uma coisa, eu tô achando que Satanás está tratando melhor os filhos dele do que o senhor e seus filhos. Essa é a conclusão que muitas pessoas têm na igreja, de que elas estão sendo maltratadas por Deus, de que Deus não é bom para com elas. Essa foi a conclusão de Caim. Por isso que, se você tem essa conclusão, tome muito cuidado com a sua vida. Esse é o alerta máximo na vida de um cristão, quando ele se torna ingrato. O cristão ingrato, ele não vai se desviar. O cristão ingrato já está desviado. Ele pode estar dentro da igreja, mas ele está desviado de Deus no seu coração. O que significa desviar? Desviar significa sair da direção. O cristão que acha que Deus não é bom para com ele, não está olhando para o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, é bom. Ele é sempre bom. A grande questão da nossa ingratidão é o fato da gente não conhecer a verdade. Conhecer a verdade é algo muito mais importante do que muitas vezes a gente mensura, a gente dimensiona. Meus irmãos, quando eu conheço a verdade, eu aprendo uma coisa: tudo que eu tenho é misericórdia de Deus. Sabe Jó, quando ele perdeu tudo, o que foi que ele disse? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe por que você está vestido hoje? Porque Deus é misericordioso. Não, eu estou vestido porque eu trabalhei, porque... Não, nada disso. Quantas pessoas trabalham? Quantas pessoas, sabe, fazem os seus planos e de repente perdem tudo? Perceba isso, meus irmãos. Entender que não merecemos nada vai fazer toda a diferença na nossa gratidão a Deus. Eu vejo, por exemplo, mais uma vez vou trazer o exemplo das minhas filhas. Esses dias eu passei por uma experiência com elas. Eu disse para elas assim: olha, minhas filhas, talvez, porque eu aprendi o significado dessa palavra talvez, então nunca mais prometi nada para elas. Sempre eu falo talvez, se Deus quiser, porque senão depois elas jogam na minha cara que eu prometi. E eu digo: olha, talvez a gente vá na McDonald's aí. Aí quando deu determinado horário, eu fui buscar eles: é a McDonald's hoje. Eu disse: talvez, não, vamos na Subway, porque a Subway é metade do preço, né? E ainda mais saudável. E aí ela disse: não, meu pai, nós vamos prometer o McDonald's, isso não vai nada que a gente quer. Então ela foi, eu falei de Subway e elas não gostaram. Mas se eu pego elas na escola, elas não sabem de nada, eu pensando que vão para casa, eu digo: hoje vamos para Subway, porque pense a festa. Oh, que maravilha! Sabe, porque elas não esperavam nada. E a mesma coisa em relação a gente. Por que a gente fica às vezes chateado com Deus? Porque a gente acha que merece um monte de coisa. A gente veio para a igreja hoje, a gente praticamente queria que Jesus viesse aqui e batesse palma. Estou feliz com vocês, vieram para a igreja hoje, vocês são nota 10. Daqui a pouco a gente vai ofertar alguma coisa aqui no gasofilácio, né? E algumas pessoas vão dar uma oferta bíblica. Deus deve estar uma alegria comigo agora. Deu o meu melhor para ele, sabe? Meus irmãos, isso é nossa obrigação. Por isso que a ingratidão, ela vem de um coração que criou expectativas erradas a respeito da sua própria vida. E foi isso que Caim estava tendo.
Ele estava sendo ingrato porque ele estava tendo expectativas erradas em relação a Deus, em relação a si mesmo. Não sou o tutor do meu irmão, outra expectativa. Deixa eu lhe dizer, olhe para o seu irmão do seu lado aí, ó. Olhe, pode olhar. Ele é responsabilidade sua. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, também comete pecado. Se você está vendo o seu irmão indo em direção à destruição e você não alerta ele, é responsabilidade sua também. Se ele continuar indo depois do seu alerta, aí a responsabilidade é dele. Mas você tem a responsabilidade de alertar ele, de dizer para ele, não vá por esse caminho é perigoso. Mas o que acontece na igreja é essa mesma atitude de Caim. Olha, tem nada a ver com a vida de Quelé. Eu não sou X9, vou para a igreja, ó, tô olhando lá para o púlpito. Olha para a vida de ninguém. Mentira, rapaz. Sabe da vida de todo mundo. Mas você sabe por que a gente não fala da vida dos outros? Porque senão os outros vão falar da nossa. Então assim, eu não vou exortar o meu irmão que está em erro, porque vai que ele sabe do meu erro também e me exorta, eu não vou gostar. Então a gente fica com essa moeda de troca. Eu alivio para o seu lado, você alivia para o meu, e aí olha, os dois para o inferno. Vão chegar lá no mesmo lugar. Não, meu irmão, você viu que a pessoa está em erro? Exorta ela em amor. Sabe qual é o significado da palavra exortação no original? Aconselhar com amor. É isso que significa exortar, aconselhar com amor. Aconselhe com amor aquelas pessoas que você está vendo que estão indo para o erro. E não simplesmente finge de conta que você não viu. Porque essa atitude é uma atitude de insensibilidade, é uma atitude de falta de amor. E lá em 1 João 4,20 o Senhor nos diz: como você pode dizer que você ama um Deus que você não vê, se você não está amando o seu irmão que você está vendo? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que somos responsáveis uns pelos outros. Precisamos cuidar uns dos outros. A igreja não é formada por uma pessoa, mas a igreja é formada pelo conjunto de pessoas que foram salvos pela graça de Deus e que estão sendo conduzidos pelo poder do Espírito Santo para a vida eterna. Por isso que nós precisamos sim nos preocupar com os outros. Sabe, o problema do meu irmão é o meu problema também. Se o meu irmão está triste, eu me entristeço também. Se o meu irmão se alegra, eu me alegro também. Isso é igreja, somos um só corpo. Mas as pessoas que estão na religião de Caim, elas agem assim. A gente não se preocupa. A gente simplesmente diz, isso não é problema meu. Já está uma luta tão grande, eu vim para a igreja e ainda tenho que me preocupar com fulano. E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra para mim. Agora Deus fala e diz: olha, Deus estava dando esse tempo todo a oportunidade de Caim se arrepender. Mas Caim insistiu em não se arrepender. E Deus disse: Caim, eu sei o que você fez. O sangue do teu irmão clama Caim até mim. E agora, versículo 11, vem o juízo de Deus. E agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Eu quero só fazer um parêntese aqui, talvez eu nem conclua ainda, deixe uma parte para a semana que vem, depois do horário, mas eu quero só fazer um parêntese em relação ao cristianismo bíblico. Há um tempo atrás, o irmão João estava fazendo uma série de pregações aqui na igreja acerca do livro de Romanos. Se eu não me engano, em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo vai começar a falar acerca de como nós devemos respeitar as autoridades. Se eu não me engano, em Romanos capítulo 13, isso mesmo, João? E a gente teve uma conversa a respeito, ele veio até mim perguntando minha opinião em relação a um determinado ponto de vista de pessoas que a gente respeita, de pregadores do verdadeiro evangelho, que nesse ponto nós não concordamos com eles. Esses pregadores do verdadeiro evangelho, eles dizem que em alguns momentos o Estado ele pode tirar a vida de alguém, como está, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem a pena de morte. Lá nos Estados Unidos, determinados crimes eles são punidos com a pena capital. Esses mesmos pastores defendem também a ideia de uma guerra justa. Então, por exemplo, eu posso matar se o meu país estiver em guerra e se o motivo for justo.
A Bíblia não nos autoriza isso. A Bíblia deixa de maneira bem clara aqui que com a espada fere, pela mesma espada será ferido. O cristão, ele pode ser morto, mas ele não pode assassinar ninguém. Se ele for morto, ele é morto porque Deus quis que ele fosse. Não foi o caso de Abel? Mas assassino ele não pode se tornar, e ainda querer se justificar, isso que é um absurdo. A gente fica assustado com esse ponto de vista, porque você justificar um assassinato, porque não, aquela pessoa merecia morrer, então me diga quem é que merece viver. Tem alguém? Alguma pessoa merece viver? Então se todos merecem morrer, então vamos matar todo mundo, começa da gente. Por isso que nós executamos sim na igreja, assim como acreditamos que na sociedade deve existir algo chamado disciplina. O próprio apóstolo Paulo nos ensinou isso. 1 Coríntios 5, ele executa uma forma de disciplina na igreja, que é a exclusão de determinada pessoa do ambiente da igreja. E ele diz para que o corpo sofra e a alma seja salva naquele dia. Mas as disciplinas que são feitas, nenhuma dessas disciplinas justifica a morte. Por isso que a gente tome cuidado com determinadas coisas que a gente ouve por aí. O cristão, ele não pode ser assassino. A Bíblia diz que os assassinos não entrarão no reino de Deus. Não entrarão. Mas Senhor, eu matei pela tua causa. Puxa, quando foi que ele pediu para você matar? Ele pediu para você morrer. Você matou pela sua própria causa. Por que você matou? Porque você não queria morrer. Mas e se for? E se for? Como é? Defesa. Legítima defesa. Meu filho, legítima defesa é um argumento para um tribunal humano. Deixa eu só me avisar, no céu não funciona muito bem, viu? Por legítima defesa vai os dois para o inferno. Não. Então o que é que eu faço? Foge! Meu irmão, corre! Correr pode, depende também. Se Deus quiser que você fique, você tem que ficar. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando estavam querendo matar ele na cidade de Damasco, o que foi que aconteceu? Ele desceu pela muralha, olha, bora. Mas Estevão, quando pegaram ele para ser apedrejado, o que foi que ele fez? Dobrou o joelho e disse: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, não imputa a eles esse pecado. Nesses momentos, assim como em qualquer momento da sua vida, você precisa fazer exatamente o que Deus te ordenar. Tanto seja morrer, quanto seja viver. Que você não pode, mais uma vez eu vou repetir, é tentar salvar a sua própria vida. Aqueles que tentam salvar a sua própria vida, eles viram assassinos. E o pior, eles querem justificar os assassinatos que cometem. Não, eu só matei porque você sabe, ele estava querendo vir me matar. E Deus, né? Não sei não, como é? Me explica aí, à luz da Bíblia. Você quer pegar uma pessoa da religião de Caim e botar essa pessoa com raiva de você? Você chama essa pessoa cheia de argumentos e diz assim: me prove isso na Bíblia. Olha, os camaradas de Caim ficam com raiva, viu? Porque pela Bíblia não tem como provar isso. Mas elas vão usar muitas vezes argumentos humanos para tentar nos influenciar. Por isso, meus irmãos, eu quero concluir aqui. A gente vai parar aqui no versículo 11. Semana que vem a gente vai ainda falar um pouquinho a respeito da religião de Caim. Eu não quero enfadar vocês, mas eu quero só que você leve um antídoto, por assim dizer, biblicamente falando. Eu quero que você aprenda 3 palavrinhas que vão ser muito importantes na sua luta, para que você não vá pelo caminho de Caim e sim percorra o caminho de Abel, como nós falamos na semana passada. Essas 3 palavrinhas eu vou falar de maneira bem rápida. A primeira delas é gratidão. Cultive gratidão no seu coração. Acorde sendo grato ao Senhor. Passe o seu dia agradecendo a Deus por tudo. Está vendo essa brisa que está soprando? Oh, Senhor, obrigado. Sabe? Está vendo a cadeira que você está sentado? Obrigado, Senhor. Está vendo o oxigênio? Obrigado, Senhor. Nem agradecer a Deus. Eu garanto para você, meu irmão, se você fosse uma pessoa justa e você tivesse 2 listas, uma lista de queixas e uma lista de agradecimentos a Deus, a lista de agradecimentos ia ser muito, muito, muito maior do que a lista que nós teoricamente iríamos nos queixar diante de Deus. Por isso, cultive gratidão ao Senhor. Segundo lugar, essa gratidão, ela só pode ser verdadeiramente
verdadeiramente verdadeira, e me perdoe pela redundância, se essa gratidão resultar em amor para com o próximo. Eu encontro muitas pessoas que dizem: não, mas eu sou grato a Deus, quase igual a Caim. O que é que eu tenho a ver com meu irmão? Eu sou grato a Deus, mas meu irmão que o diabo que o carregue. Se você é grato a Deus, você ama o próximo. Não, mas o meu próximo não me ama. Então, você está começando a entender o que significa ser Deus. Deus ama você, mesmo que você não ame a Ele da mesma forma. Sabe por que eu acredito que eu sou salvo? Não é porque eu me acho, é porque eu confio no amor de Deus para comigo. Eu não sou salvo porque eu confio no meu amor para com Deus. No meu amor não confio não. Mas no amor de Deus para comigo, esse eu posso confiar. Assim também é a gratidão. Se você de fato tem um coração grato a Deus, você vai viver ajudando os seus semelhantes. E perceba que longe dessa caridade, de uma caridade cega, mas ajudar o semelhante significa ajudar as pessoas da maneira certa, como Deus nos ensina pela sua palavra, como o Espírito Santo nos impulsiona a realizar. Ajudar as pessoas, como eu disse, não significa dar o que essas pessoas querem, mas é dar o que de fato elas precisam. Então nunca se esqueça, gratidão e amor ao próximo são elementos essenciais para que você não vá pelo caminho de Caim. Semana que vem a gente vai continuar nesse ponto. Vamos orar.